Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Transportando o vaso de tua fé e derrama-te em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, discutindo-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Aflige-te-ás com a fé, com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos impedem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo, nos gentis, responde categórico. Pondo de lado todo o impedimento, colocar as dificuldades à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitais e fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre no bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro da intimidade do coração, prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus, o Cristo de Deus, esteja no coração de cada um que se encontra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, encarnado ou desencarnado. Queremos que se sintam bem-vindos aqui na casa. Estamos observando rostos novos aqui na casa, né? A gente chegando pela primeira vez. Então, a gente quer dizer a vocês que se sintam também aqui acolhidos no Centro Espírita Caminho da Luz. Estamos nessa noite de sábado para mais um trabalho da palestra pública, da palestra doutrinária, e que possamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus. Sempre começamos os trabalhos com a prece. Então, que possamos elevar o nosso pensamento ao Criador e vamos conversar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, causa primeira de todas as coisas, fonte inesgotável de tudo que é bom. Sempre em primeiro lugar, ó Deus, a nossa expressão de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por conhecer essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, verdadeiro consolador que o nosso Mestre Jesus nos prometeu há 2000 anos. Estamos aqui na casa para mais uma noite de esclarecimentos, de reflexões com o Consolador que o Mestre nos legou, e que possamos, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, estarmos em harmonia, em sintonia com a espiritualidade amiga encarregada dos trabalhos, para deles tirarmos o melhor proveito possível para as nossas vidas. Que a espiritualidade inspire o nosso irmão palestrante da noite de hoje, nosso irmão João Ariosaldo, no seu trabalho durante essa noite. Que possamos também, os irmãos aqui presentes, tirar o melhor proveito possível da terapia do passo que se dará na sequência. Assim, ó Deus, em Teu nome, em nome de Jesus amigo e do mentor espiritual da casa, que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. E assim seja.
Então, como já disse, mais uma vez aqui o trabalho da palestra doutrinária, já no encargo do nosso irmão lá dos Caravaneiros do Evangelho, professor João Ari Osvaldo, conhecido como Ari, está trazendo esse tema, caridade ou assistencialismo. Então, passamos a palavra para o irmão. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Mais uma vez aqui na Cidade de Areia, na Casa Espírita Caminho da Luz, procurando trazer um tema para reflexões. Acho que todo mundo já ouviu falar em caridade, não é isso? Mas será que a caridade é algo tão tranquilo da gente fazer, tão fácil de fazer? Então isso é o que nós vamos ver no decorrer da palestra de hoje, para que a gente tenha um entendimento mais apurado com relação ao que seja caridade. Então vamos lá. Dar um prato de comida, dar uma roupa usada, dar um pouco de alimento, é caridade? Fica a pergunta no ar. Porque pode não ser caridade. Mas como pode não ser caridade? Nós estamos acostumados a ver, não só nos que fazem a casa espírita, mas em outras denominações religiosas, trabalhos como sopão, como entrega de feiras e tantas outras maneiras de se prestar serviço àqueles mais necessitados. Mas nós devemos ver se isso que nós estamos fazendo é realmente a caridade. E pelo que nós vamos ver hoje, vai possivelmente a gente entender se é ou não caridade. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no item Caridade e Amor ao Próximo, nós temos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Porque tudo aquilo que nós devemos apresentar na casa espírita deve ter o seu cunho evangélico, que nós já vimos aqui na palestra anterior. É a questão de espiritizar. Nós temos que trazer tudo aqui, qualquer que seja o palestrante, calcado na doutrina espírita e no Evangelho. Porque a finalidade da casa espírita, uma das finalidades é esta, de fazer com que a gente entenda aquilo que Jesus deixou para nós como exemplos, ou seja, o seu Evangelho, conforme foi descrito lá no início do cristianismo. Ou seja, a doutrina espírita procura trazer as mensagens de Jesus no seu nascedouro, sem que tenha havido tantas modificações feitas pelos homens naqueles evangelhos. Porque no seu nascedouro era diferente. E a proposta da doutrina espírita é essa, que a gente faça reviver aquele cristianismo inicial. Então, para isso, nós temos que procurar entender tudo. Não é só ir fazendo. Ah, você tem que fazer caridade. Normalmente, quando a gente chega na casa espírita, tem isso. Caridade, tem que fazer caridade. Mas o que é fazer caridade? Nós já vimos aqui naquele início, falando-se sobre
dar um prato de comida, dar uma roupa usada, dar um pouco de alimento. Eu vou pegar aqui um ponto de exemplo que eu já passei pela situação. Em determinada casa, que foi proposta uma venda de roupa usada, como é que se diz? Um bazar. E foi pedido que as pessoas trouxessem as coisas para que se vendesse aquilo no preço bem módico. E nós estávamos lá na sala e de repente chega uma pessoa com um saco enorme, cheio de roupas. Então nós agradecemos e fomos fazer uma triagem daquelas roupas. Acreditem vocês que nenhuma das que estavam ali naquele saco servia nem para pano de chão. Nem para pano de chão serviria aquelas roupas. No entanto, a pessoa achou que tinha feito a caridade maior do mundo, porque os necessitados poderiam usar aquilo ali. Coisas que já não se usavam mais na sua casa. Quer dizer, a pessoa se fez livrar do seu lixo. Isso é caridade? Não. Faz parte do nosso aprendizado, porque aquela pessoa, com certeza, achou que estava fazendo o máximo. E era o máximo dela naquele momento. Quem sabe hoje já tem entendido mais alguma coisa. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos, que é a proposta da casa espírita. É a proposta principal de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente ainda não aprendeu nem entender a questão da palavra amor. Se usa de forma tão equivocada esta palavra que se perde naquilo tudo que nós fazemos. Porque amar não é ainda uma questão nossa aqui nessa terra, enquanto nós ainda imperfeitos como somos. Estamos começando a entender esta palavra, estamos começando a desenvolver alguma coisa nesse sentido. Mas amor ainda está distante de nós. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles os nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a esmola, muitas vezes, a gente a faz de uma maneira arrogante, ou despretensiosa, ou para se livrar de alguém. Quantas vezes a gente está na nossa casa e de repente toca a campainha, a pessoa pedindo a esmola e a gente está ocupado com alguma coisa, e ou responde, não, vai embora, não tenho nada não. Ou então, quando dá alguma coisa, está se ressentindo daquilo ali. Então, isso aí não é esmola. Não é uma caridade. Porque não está fazendo de coração, não está fazendo aquela coisa aberta. A gente está fazendo muitas vezes porque tem um vizinho que olha e está vendo a gente fazendo aquilo ali. A gente está querendo se mostrar para alguém. E não é essa a proposta da esmola. Não é. E nem somente, como diz aqui, a caridade se restringe a isso. Porque eu dei numa feira, porque eu dei isso, porque eu dei aquilo. Não. Muitas das vezes a pessoa chega na casa espírita e precisa de quê? De um abraço, de uma palavra amiga, está necessitando de ser ouvido para sair de determinada situação e muitas vezes a gente não encontra. Outras pessoas ficam perguntando, e o que é que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho dinheiro, eu ganho muito pouco, eu não tenho como dar alguma coisa. Tem sim. Tudo aquilo que a gente faça, e faça de coração, qualquer que seja a coisa, ela vai ter a sua validade.
A resposta não vem de imediato. E nem adianta a gente fazer pensando no que vai receber futuramente. Mas à medida que a gente faz e esquece aquilo, vai ter um retorno, com certeza. Porque se eu faço bem, eu vou merecer de volta aquilo ali. Agora, eu tenho que ver como é que eu faço isso aí. Existem maneiras diferentes. Na pergunta 888, o que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então a gente volta àquilo que eu falei. Que muitas vezes a gente faz aquilo para se livrar de alguém. Só vou dar água para a pessoa ir embora. Quantas pessoas batem a nossa porta e a gente não sabe o que é, não sabe a situação, não sabe a condição, porque a gente não pergunta, não procura saber. Às vezes chega uma criatura viciada e a gente procura fazer o máximo para que ela vá embora rápido. Quando a gente para, gente, para conversar, surge em cada história daquela criatura que muitas vezes está jogada ali pelo mundo, dorme no meio da rua, não tem o que comer. Muitas vezes a gente dá aquilo ali e se vê livre. Mas quando a gente vai conversar, a gente fica sabendo de muita coisa. E são coisas que a gente não pode retirar da nossa vida. Tem situações que a gente vê pessoas que chegaram num nível altíssimo e perderam tudo. Pessoas de um nível intelectual altíssimo, hoje no meio da rua, viciados. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. A nossa mente é algo que, para sair da situação confortável, é muito fácil. Se a gente não se cuidar, é rápido. Então, são situações que não são para aquelas pessoas especialmente. Podem acontecer com qualquer um de nós. Que outra coisa é aquilo. Normalmente a gente só vê o necessitado fora da nossa alçada, digamos, familiar. A gente procura ajudar. Rio de Janeiro, que teve uma enchente, tal, negócio distante. Muitas vezes a gente tem a situação ao nosso lado. Um irmão, um primo, um tio, uma pessoa muito próxima, e a gente não dá atenção àquilo, que tem o mesmo valor daquele que está lá fora. Mas muitas vezes a gente faz porque chama a atenção. Aqui é nosso aperreio. É um filho, e a gente não tem paciência, e deixa de se fazer por ele. É um necessitado, como todos nós o somos. Nenhum de nós deixa de ser um necessitado. Todos nós temos as nossas mazelas espirituais. Todos nós somos imperfeitos, ainda. Então, todos nós somos necessitados de uma coisa ou de outra. Porque tem um ditado que nem todo pobre, que ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem tão rico que não possa receber, porque somos iguais. Eu posso ter algo material a mais, e posso não ter o carinho, o amor. Eu posso estar na pobreza maior do mundo, não ter nada, mas ter tudo isso aí. Ter uma vida mais feliz do que aquele que tem a questão material. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola,
está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Então, tudo aquilo que a gente possa vir a fazer pensando numa recompensa, o próprio Evangelho diz que nós já, que a gente tiver de receber, já recebe aqui. A gente não pode cobrar lá no plano espiritual. Se eu estou fazendo com ostentação, porque eu quero um retorno, quero um reconhecimento, que seja. Então, se tem aquele reconhecimento, você já está sendo pago. Não tem por que cobrar mais nada. E se eu faço pensando assim, de me mostrar para os outros, isso não é caridade. A pessoa pode estar ajudando, realmente. Mas, com relação à pessoa, a nós, não é caridade. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. É uma escala que nós devemos seguir. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Espiritismo. Aquele que está um pouco acima tem que dar a mão para o que está abaixo. Sem pensar no que vem agora. Tem um detalhe. Se eu estiro a mão e ele não quer pegar, o problema é dele. Ninguém pode levar ninguém à força, trazer ninguém sem que ele queira. Nós só podemos ajudar aqueles que realmente querem. E isso não é só no campo material das pessoas. Até no campo espiritual. Se nós estivermos atendendo uma entidade que necessite de ajuda, a primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar se ela aceita aquela ajuda. Porque tem muitas entidades que não querem aceitar. Preferem viver daquela maneira. Mas nós temos ainda que mostrar, da forma mais tranquila, que aquela maneira não é uma maneira equivocada. E que ele pode sair daquela situação. Mas só se ele aceitar. Ninguém pode fazer nada contrário àquilo que a pessoa quer. Por quê? Porque muitas pessoas ainda hoje se comprazem no mal. Se satisfazem fazendo mal. Essa é a condição daquela criatura. Estão felizes fazendo mal. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Isso é contrário à lei divina. Isso, todo o mal que nós possamos fazer, reverte para quem? Para nós próprios. Muitas vezes a gente faz o mal, nem chega àquela pessoa que nós queremos atingir, mas fica conosco. Então a gente sabendo disso, o que é que vai fazer? Procurar fazer o bem o melhor possível. Mas para fazer o bem a gente tem que estar preparado também. Ser depois caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óvulo que tirais do bolso, ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizar os viciados. É difícil isso aqui, muito difícil para a gente. Que a gente não aceita ainda. Porque a gente não vê ainda naquele irmão o irmão que Jesus falou, o próximo. A gente vê como uma criatura numa situação difícil, mas muitas vezes não nos toca o coração de, pelo menos, ouvir aquela criatura.
Então é o que nós devemos buscar, procurar, para ver se a gente mata em nós aquela questão dos nossos inimigos íntimos, que são o quê? Orgulho, vaidade e tantos outros, que faz com que a gente não cresça, não saia do lugar, não evolua. No momento que ele vai matando esses inimigos dentro de nós, a coisa vai mudando. E a gente vai, então, aprendendo a amar ao próximo como Jesus pediu que nós fizéssemos. Sede brandos e benevolentes para tudo o que vos seja inferior. Sede para os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Isso é uma mensagem de São Vicente de Paulo. Nós temos esse livreto, Novos Rumos para o Centro Espírita, que foi retirado de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, com esses itens aqui: espiritizar, qualificar e humanizar, que foi a proposta apresentada por Joana de Ângeles para o Centro Espírita. Então, mas o que seria isso aqui? Espiritizar, qualificar e humanizar. Aqui nós temos o exemplo de humanizar, mas vamos falar rapidamente em espiritizar. Só que falamos aqui da vez passada. Espiritizar seria a nossa, eu não diria obrigação, mas nosso dever de, na casa espírita, todos os nossos assuntos, principalmente para quem faz a palestra, quem traz as informações, esclarecimentos, se basear na doutrina, na codificação, nos livros da codificação e no Evangelho de Jesus. Não fugir nunca desses dois parâmetros. A casa espírita, ela tem uma busca que é a de fazer reviver justamente o cristianismo primitivo, a base nascente do Evangelho de Jesus. Então a gente não pode fugir de maneira alguma. Então tudo aquilo que a gente traga aqui como informação e a título de esclarecimentos tem que estar calcado no Evangelho. Nós temos que trazer fatos do Evangelho para exemplificar. E no mais, a gente trazer sempre algo ligado com a codificação, que seja do Evangelho segundo o Espiritismo, que seja do Livro dos Espíritos, que seja do Livro dos Médiuns, que seja de A Gênese, que é um livro que quase ninguém lê e é muito interessante, e que seja também do Céu e o Inferno. Tem muita coisa interessante nesses livros, é a base da doutrina, e que deve ser lido, deve ser trazido para os esclarecimentos, para que a gente procure caminhar de uma forma melhor. No outro caso, qualificar. O qualificar é dar condições aos trabalhadores da casa de sempre estarem apresentando um trabalho mais profícuo, melhor, mais apurado, porque, como eu já trouxe o exemplo aqui, como o passe. O passe é algo simples, inicia-se com a boa vontade. Por quê? Nós temos uma imposição de mãos ou uma dispersão. São duas formas. Mas é só isso? Não. Isso é para iniciar. Nós vamos iniciar sabendo que existem essas maneiras. Mas à medida que a gente vai passando o tempo, vai vendo que a imposição de mãos, ela necessita de mais coisas. A imposição de mão, ela pode curar. A imposição de mãos pode deixar alguém doente. Vai depender da maneira como eu me coloque para fazer o trabalho.
Porque muitas vezes a pessoa entra ali para se sentir melhor e sai com dor de cabeça. O que é que aconteceu? A falha da pessoa? Não. Falha do médico que não está ainda preparado ou não está buscando a preparação para aquele momento. Porque nós devemos saber que na cabine do passe vai haver transfusão de energia, transfusão de fluidos. Tem pessoas que a intuição pode nos dizer que está com fluido em excesso. Quando há excesso, nós trabalhamos com a dispersão. Tem pessoas que estão com falta, então aí nós vamos colocar mais energia, mais fluido. Se a gente faz o inverso, a pessoa tem muito fluido, eu vou lá, coloco mais, vai dar dor de cabeça naquela pessoa. Então isso é um fato que o passista deve saber. E só vai através de estudo. Aí já fugiu-se da boa vontade. Há uma necessidade de que a pessoa se prepare para apresentar um trabalho de melhor qualidade. E vai além, que a gente chega até o passe magnético, que é totalmente diferente. Então veja que a gente tem que se qualificar. E a casa tem que apresentar trabalhos, estudos, para que as pessoas não fiquem acomodadas a ficar na boa vontade. Procure sempre fazer o melhor possível. E na questão humanizar, é o que eu vou trazer aqui, é um trecho de uma palestra de Divaldo Franco, que vai nos dar a ideia exata dessa questão de humanizar. Então diz Divaldo: visitei uma instituição e uma senhora me disse assim: irmão Divaldo, não aguento mais, estou cansada de fazer caridade. Eu não aguento mais, é tanto pobre. Eu disse: Divaldo, minha filha, então deixe. Ela: o Senhor está me mandando deixar de fazer a caridade? Eu disse: não, eu estou mandando você descansar, porque a caridade está lhe fazendo mal. Já imaginou a caridade fazer mal a quem a faz? Algo não está funcionando. Ou você está exibindo-se sem o sentido de caridade, me perdoe a franqueza, pois quer lhe ajudar, ou você está saturada. Faça uma pausa. Ela: o que será dos pobres? Aí Divaldo: minha filha, eles são filhos de Deus. Antes de você chegar, Deus já tomava conta. Você está só dando uma mãozinha para você, não para eles. Porque, afinal, isto aqui nem é caridade, é paternalismo. Você está mantendo muita gente na miséria, que já podia estar libertado, porque você me disse que já atendeu a avó, a filha, e agora está atendendo a neta. Como é que você conseguiu manter na miséria 3 gerações? Que a avó e a filha fossem pobres, necessitadas, é aceitável. Mas a neta, já teríamos que libertar da miséria de qualquer jeito, colocando-a na escola, equipando-a, arranjando trabalho. Isso não é caridade. Está no Evangelho. Transformai as vossas esmolas em salário. Então, repouse um pouco. É uma rotina. Você quer abarcar um número de pessoas que você não pode abraçar. Diminua, faça com qualidade e procure fazer em profundidade. Faça o bem. Aqui eu trago um exemplo, que sempre é dito que não é bom que a gente traga exemplo nosso. Mas aqui não tem como. Trabalhei numa casa espírita, que quando eu cheguei lá, havia um atendimento de feiras,
Na época, quando eu cheguei, eram umas 50 feiras mensais. Quando eu me afastei da casa, já estava em quase 100. Porque naquele momento que eu entrei, estava se atendendo a mãe, que levava a filha, já adolescente. Com pouco, mais ou menos uns 5 anos que eu passei nesta casa, então com esses 5 anos, aquela adolescente já tinha se tornado adulta e já estava com filhos. Aí recebia também uma feirinha, junto com a mãe. Hoje, que já tem em torno dos 15 anos que eu estou afastado, eu acredito que a neta já deve estar recebendo também, porque o trabalho continua da mesma forma. Então a pergunta é, aquela que Divaldo fez aqui. Estou fazendo alguma coisa? O que eu estou ensinando a essas criaturas? Eu quero que elas saiam da miséria? Não. No momento que eu estou fazendo isso aí, como ele disse, era aceitável lá atrás. Mas que eu continuo, não estou colocando aquela pessoa para pensar e procurar fazer por ela. É a questão do peixe. Dar o peixe tem um momento que a gente tem que dar o peixe. Mas o melhor é a gente ensinar a pescar. Dar condição para que aquela criatura aprenda a pescar. Então veja que, como ele disse aqui, foi muito sincero, 3 gerações, o pessoal deixando na miséria, a título de fazer caridade, porque a pessoa bate no peito, eu estou fazendo caridade, como essa senhora, cansou de fazer a caridade, cabe se eu estou fazendo o bem, é normal que me aconteçam coisas ruins? O que é que a gente espera? Que nos venham coisas boas. Nos venham coisas boas. Eu estou fazendo o bem. Ou então, algo está errado, como neste caso. Eu acho que estou fazendo, mas não estou fazendo como deveria. Então, humanizar é fazer com que nós, de vez em quando, tornemos a nossa simplicidade ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. A vida nos impõe rotinas, e quando menos esperamos, estamos fazendo aquilo rotineiramente, sem emoção. Nós nos transformamos em máquinas. Disse-nos Jesus, que vos adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo? Nós não estamos aqui para salvar o mundo, estamos aqui para salvar-nos e ajudar o mundo para que cada um nele se salve. É algo que eu já venho dizendo. Eu falo e estaria muito contente se pelo menos uma pessoa estivesse me ouvindo. E essa pessoa não seriam vocês, seria eu mesmo. Porque no momento que eu estou falando, eu estou ouvindo. Nesse momento eu posso estar sendo intuído a muita coisa que eu nem estava pensando. Não é que eu não tenha comigo, porque ninguém vai fazer com que eu diga o que eu não sei. Mas que está lá guardado e eu não atentei para aquilo. E chega. Então o primeiro a ouvir sou eu. Se alguém acompanhar, graças a Deus, melhor ainda, vai se somando. Mas se pelo menos eu, que eu vou responder por mim, eu não vou responder por nenhum de vocês. Mesmo que eu tenha feito mal a vocês, eu vou responder por mim, porque quem fez o mal fui eu. Se prejudicou vocês, eu vou responder na justa medida. Mas eu. Então, cada um de nós é senhor de si, cada um de nós tem que procurar não se salvar, mas se encontrar. Porque com esse encontro, quando a gente se encontra conosco mesmo, a gente já começa a nova caminhada. E nessa caminhada a gente tem um aprendizado novo. E estamos no momento, estamos abrindo os olhos agora, depois de tantos tempos, tantos milênios. Mas esse é o momento. No livro Lindos Casos de Chico Xavier,
de Ramiro Gama. No item 16, nós temos uma historinha, a caridade e a oração. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sobre o viaduto da Central do Brasil na saída de Pedro Leopoldo para Matosinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico alugou pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso factativo receitou graciosamente, mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro do senhor José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, e Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar, não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médium. Entre, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico ao pé do enfermo. Decorrido o mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choraram. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje, respeitada e feliz. Vejam nessa pequena história, uma história de vida, porque imaginem vocês, 1928, como eram tratadas essas mulheres. Mulheres da rua, que naquela época, quando se tinha o acontecimento, os pais botavam para fora de casa, não queriam nem saber, nem a igreja aceitava, era excomungada, era pária da sociedade. Mas, perante esta situação, foram as únicas pessoas, contando-se com os espíritas que haveriam naquela cidade, as únicas a se apresentarem. Como é que Chico a recebeu? Como Jesus pediu para nós. Ele não olhou a condição de criatura nenhuma. Aceitou, aceitando mesmo de coração. E ao final, o que acontece? Essas criaturas que não podiam, não teriam mais vida naquela cidade, foram em busca da capital, lá, encontrando a mudança, que é aquilo que a doutrina nos pede tanto. O que é que ela nos pede? Sempre que façamos a nossa mudança, a mudança íntima, a nossa mudança moral, a mudança que vai fazer com que a gente se encontre. E para isso necessitamos de quê? Das palavras de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, o que é que aconteceu nesse momento aqui, com relação à caridade? A caridade que transforma, pura e simples.
através da prece, através da acolhida amorosa, como o Chico o fez com aquelas duas mulheres. Então vamos às nossas reflexões. Gente, essa figura eu tinha comigo há muito tempo. A minha memória é péssima, mas isso foi uma coisa que eu guardei acho que tem mais de 30 anos. Um amigo contou para mim, a gente lá na brincadeira, estava bebendo, e ele falou esse negócio que eu gravei até hoje. E vi a oportunidade de trazer, porque ela mostra justamente isso que nós estamos falando com relação à caridade. É uma coisa interessante ver as formigas trabalhando, umas em cima agarradas, outras embaixo segurando. E aquelas que estão em cima pensam que estão ajudando. É a gente achar que está fazendo a caridade, quando na realidade a gente está agarrado em cima da folha, se aproveitando de algumas situações, mas eu sou caridoso, eu estou fazendo a caridade. Quando a gente está usando isso aqui, a formiga, claro, não tem como, que realmente ela vai pensar isso aí. Mas nós, humanos, temos que nos utilizar da nossa capacidade de pensar e ver que é uma coisa equivocada. Mas nós nos deixamos levar. Alguém segurando lá embaixo, a gente fazendo de conta que estamos trabalhando. É um caso de reflexão muito forte. Então, dar o peixe ou ensinar a pescar? Dar o peixe, como eu já disse, tem o seu momento. Saco vazio não fica em pé. Temos que encher primeiro o saco. E depois ensinar como pescar. Porque se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentar-o por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida. Então vamos à nossa conclusão. Tudo aquilo que nós vimos desde aquele início, dar um prato de comida, dar uma roupa usada, dar um pouco de alimento, é caridade? Então vimos também que poderia não ser caridade. Mas como pode não ser caridade? Porque vai depender da maneira como nós estamos praticando esta caridade. Se com ostentação ou simplesmente de coração. Há uma diferença enorme para o mesmo ato. Então nós devemos procurar, sempre que formos fazer qualquer coisa, pensar primeiramente nisso aí. Que é melhor que não façamos a fazer com ostentação ou de uma forma equivocada. É bem melhor que não façamos. É como o médium que não se cuida. É melhor que ele nem vá para a mesa mediúnica. Fuja da mesa mediúnica. Não, mas vai apanhar menos do que quando está lá na mesa, porque lá você, além de estar fazendo a coisa equivocada, está criando mais débitos. Porque aquilo vai atingir mais entidades e outras pessoas que estejam ao lado. Então é melhor que eu não faça. Eu já estou no prejuízo, já estou no débito. Porque se eu for inventado fazer a coisa equivocada, meu débito vai aumentar. Então eu tenho que pensar. Quando eu assumo a responsabilidade, eu tenho que ver, vou lá na frente. Então se eu tenho que trabalhar, eu tenho que me entregar aquele trabalho da melhor maneira possível. Da forma mais forte possível. Porque aquilo é o que vai determinar que o meu trabalho tenha realmente uma validade. Então, nós vemos hoje
neste momento, que a caridade ela pode ter essa conotação. Ela pode ser caridade, aquele ato, ou não, dependendo da forma como nós formos fazer aquele ato, praticar aquele ato. Então, encerrando a nossa fala de hoje, se fazer é uma obrigação, saber fazer é um dever, e fazer o correto, no tempo, momento e lugar certo, é buscar a perfeição. Isso está no livro O Passe, de Jacob Merl. Então, gente, que os bons amigos espirituais, aqui presentes, com a permissão do nosso querido Mestre Jesus, possam fazer derramar sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bênçãos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio. E que possamos seguir para as nossas casas bem melhor do que quando adentramos lá a esse centro espírita, levando conosco a certeza de que um dia seremos perfeitos. Mas essa perfeição vai depender de cada um de nós. Com a ajuda, claro, aqui na Casa Espírita, da codificação e do Evangelho de Jesus, na sua prática. Que Jesus continue nos abençoando, hoje e sempre. Muito obrigado. Está aqui a nossa gratidão, Ari, pelo trabalho da noite de hoje, pelas reflexões que nos trouxe. Como disse de início, a gente está vendo que tem muita gente chegando aqui na casa pela primeira vez, e a gente, sempre que faz essa observação, a gente gosta de esclarecer a quem está chegando. Aqui na Casa Espírita, procuramos divulgar os princípios da doutrina espírita, do espiritismo, um conjunto de ensinamentos que estão contidos na obra de Allan Kardec, esses princípios, esses ensinamentos ditados por uma espiritualidade encarregada desse serviço. E aqui na Terra, o codificador, o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, com a incumbência de organizar e publicar esses ensinamentos. Na palestra doutrinária, que é um dos trabalhos da casa, há a divulgação desses princípios, que entendemos ser, se entendeu, a humanidade entendeu, quem conhece a doutrina, né, professor Ari, que esses ensinos constituem aquele Consolador que Jesus, lá no seu Evangelho, 2000 anos atrás, nos prometeu. E aqui, na terça-feira, nós procuramos estudar esses princípios, esses ensinamentos do Consolador, que estão contidos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese e também no Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a gente faz o convite a quem está chegando aqui na casa a primeira vez. Se quiser conhecer um pouquinho mais dessa doutrina, então nas terças-feiras estamos também de portas abertas a receber a todos. Que a paz de Jesus fique no coração de cada um e vamos dar sequência aos trabalhos da casa com a terapia do passe. Boa noite e muito obrigado. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou, ai
lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô.